Tiroteio teve, o cara escreve que foi com arma de brinquedo, e esse negócio estava escrito assim, tinha que ser assim, tiroteio ponto, com arma de brinquedo, interrogação. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma excelente noite, fique com Deus, um forte abraço e amanhã, claro, amanhã nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. As repercussões sobre a derrubada da proposta que reduzia a maioridade penal. A Câmara dos Deputados quer voltar a discutir o assunto. Governador Hollenberg anuncia bons resultados na segurança pública. Depois de um semestre de relações conturbadas com o governo, a Câmara Legislativa entrou em recesso. Mas antes, os deputados aprovaram alguns projetos polêmicos. Vídeos divulgados na internet mostram crianças de 3 a 5 anos sofrendo pressão psicológica em uma escola em Águas Claras. Os pais já registraram queixa na polícia e agora querem explicações do colégio. Eu estou estarrecida com o que aconteceu. Eu estou aqui chocada, não dormi à noite. Já temos ocorrência registrada na Polícia Civil, no Conselho Tutelar, já estamos entrando em contato com o Ministério Público. Frio aquece as vendas no comércio. A expectativa do Sinde Varejista é que as vendas cresçam 5% neste inverno. Projeto de lei quer regulamentar os food trucks. Já são mais de 100 em funcionamento aqui no DF. São veículos, então tem que estar bem regulamentados para andar nas vias do DF. E um dos pontos sensíveis são os pontos de parada, onde eles poderão estar trabalhando. Jardim Botânico de Brasília está entre os melhores do país. A classificação, feita pelo Ministério do Meio Ambiente, avalia infraestrutura, quadro de pessoal e atividades educativas. Trazendo a grande importância da gente olhar com mais responsabilidade e delicadeza com esse bioma que é o Cerrado. DF Record começa agora. Os deputados distritais entraram em recesso e só voltam ao trabalho no dia 4 de agosto. Depois de um semestre em que o relacionamento foi difícil com o governo, é hora de fazer o balanço e apontar soluções para resolver problemas que afetam todos nós. Corredores vazios. Assim deve ficar a Câmara Legislativa até o dia 4 de agosto. A última sessão avançou até às 3 da madrugada, com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que indica as prioridades de investimentos e gastos do governo que vão estar no orçamento do ano que vem. Estão previstos investimentos de até 1 bilhão e 400 milhões de reais e a contratação de servidores para as áreas de saúde e educação. Mas o governo deve cortar despesas e aumentar receitas para não ultrapassar o limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O líder do governo na casa faz um balanço positivo do primeiro semestre, já que foram aprovados projetos importantes. Mas a avaliação é de que a relação entre os poderes executivo e legislativo precisa melhorar. E sem um diálogo é impossível que os projetos aqui sejam aprovados. Então é isso que nós temos trabalhado com o governador, temos trabalhado com a nossa base e agora também com a oposição. Eu acredito muito que a partir do segundo semestre a casa ela vai andar positivamente em favor dessa população que espera uma resposta de nós, deputados. A primeira crise entre os dois poderes foi ainda no início do ano, quando os parlamentares se recusaram a aprovar o projeto de lei que reduziria o número de administrações regionais. Depois, a presidente da casa, Celina Leão, eleita com o apoio do governador Rodrigo Hollenberg, deixou a base aliada. E agora os deputados querem instalar uma CPI para investigar o vazamento de áudios de uma reunião com o governador, em que cobravam maior participação no governo. Ainda assim, o secretário de Relações Institucionais faz um balanço positivo dos trabalhos. A Casa Legislativa tem contribuído, tem ajudado na governabilidade. O que a gente precisa é melhorar, aperfeiçoar essa relação. Eu diria que ela tem sido boa, mas a gente vai trabalhar para melhorar. E vai mostrar, com números, com dados, com informações, vai dar a importância da gente ter recursos para poder honrar os compromissos, sobretudo com salários. O que a gente quer chegar no final do ano com a garantia de que a gente vai pagar todos os meses os salários dos servidores. Para a oposição, o governo precisa ter coragem de colocar em pauta os projetos mais importantes para a cidade, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a LUOS, que o governo Agnello não conseguiu aprovar nos últimos 4 anos.
Nós temos hoje mais de 100 mil estabelecimentos funcionando ilegalmente. E é onde as pessoas estão assustadas, porque a GEFIS poderá multá-los ou fechá-los a qualquer momento, porque eles estão na ilegalidade. Culpa do governo ter coragem de mandar o projeto da LUOS para que a gente debata com clareza e aprove. Precisa a Câmara perder o medo e aprovar a LUOS, para que a gente possa ordenar territorialmente o Distrito Federal e aí ter uma arma para acabar com as invasões. Os deputados aproveitaram a última sessão do primeiro semestre para aprovar uma série de projetos dos próprios parlamentares. Entre eles, um que regulamenta o uso de aplicativos de celular para o transporte individual de passageiros, que exige que o serviço seja prestado somente por taxistas. E outro que estabelece critérios e horários para manifestações no eixo monumental. O governo divulgou hoje um balanço da segurança pública. Segundo o levantamento, o número de homicídios registrado no primeiro semestre é o menor dos últimos 7 anos. Diante de tantos problemas, os números da segurança pública animaram o governo. No primeiro semestre de 2015, os homicídios caíram mais de 11% em relação ao mesmo período do ano passado, de 357 assassinatos para 317. Outros crimes, como a tentativa de homicídio, caíram 16%. Roubo a comércio, quase 42%. Ainda, segundo o levantamento, a estrutural é a cidade onde a criminalidade mais aumentou. Isso aumentou porque a Polícia Militar e a Polícia Civil têm atualmente dificuldade de acesso àquela região, porque as ruas estão bloqueadas por mais condições de tráfego. Exatamente por causa disso, nós intensificamos uma ação agora, alargando essas ruas para permitir o funcionamento do policiamento. Entre todos os tipos de crimes, o governo não conseguiu reduzir o roubo a pedestre. Houve um aumento de quase 3%. Entre os lugares com maior incidência estão portas de escolas. Tem algumas escolas no Distrito Federal que concentram essas incidências. Tem alguns pontos de ônibus, paradas de ônibus que concentram essas incidências e algumas saídas de metrô também, algumas praças, né? Além da criminalidade, o governo está comemorando a redução das mortes no trânsito. Uma redução de 19% das mortes no trânsito no primeiro semestre, em relação ao primeiro semestre do ano passado. Isso demonstra que as campanhas educativas e as ações integradas estão dando resultado, e o resultado mais importante é que estamos poupando vidas. Cerca de 500 servidores da UNB fecharam a reitoria da universidade hoje à tarde. Eles colocaram faixas e cartazes no acesso à reitoria e pedem reajuste salarial de 27%, pago numa única vez, e aprimoramento da carreira. O governo propôs um reajuste um pouquinho menor, de 21%, mas dividido até 2019. A reitoria ainda continua fechada. Os servidores devem se reunir com representantes do Ministério do Planejamento na semana que vem. Vídeos divulgados na internet mostram crianças entre 3 e 5 anos sofrendo pressão psicológica numa escola particular em Águas Claras. Pelo menos 16 pais de alunos tiveram uma reunião com a direção da escola hoje cedo para pedir explicações. Os vídeos feitos por uma funcionária do colégio vazaram na internet e aterrorizaram os pais das crianças que estudam nesse colégio particular em Águas Claras. Para os pais, as sequências levantam a suspeita de abusos cometidos contra as crianças com idades entre 3 e 5 anos. Nessa cena, a professora diz que vai estourar balões para as crianças. Logo depois, esse menino diz que está assustado, não quer mais voltar para a sala de aula. Está com medo dos balões. Eu estou com medo. De quê? De balões. Quem está estourando balão? Vários outros vídeos circularam na rede e têm centenas de acessos. Nesse, a professora segura o menino pelo braço. Ela parece passar algo na boca dele. O colégio onde tudo aconteceu é esse aqui, em Águas Claras. Depois dos áudios e dos vídeos vazarem nas redes sociais, na internet, os pais vieram aqui para questionar
O que aconteceu ali dentro? Abuso das professoras, maus tratos, humilhação. Já temos ocorrência registrada na Polícia Civil, no Conselho Tutelar, já estamos entrando em contato com o Ministério Público. Os pais das duas turmas estão se reunindo, são aproximadamente um público de 40 a 50 crianças, de duas turmas de manhã e de tarde. E no momento a complicação, por enquanto, está para a imagem da instituição e para as 3 funcionárias. Mas se essas imagens do circuito de câmera sumirem, as implicações vão, criminalmente, possivelmente, para os administradores da escola. Eles estão dizendo que não tinham conhecimento de nada, que as professoras, à meia-noite, quando viu os vídeos do Facebook, foram na casa dela relatar o que tinha acontecido. Eu estou estarrecida com o que aconteceu. Eu estou aqui chocada, não dormi à noite. Estou super preocupada com os meus filhos, não sei o que aconteceu, não sei o que se passa. Pedi que ela levasse psicóloga para a sala, que eu quero um relatório pessoal dos meus filhos para saber se eles foram afetados de alguma forma, se eles viram alguma situação vexatória, se ele tem algum trauma. Não sei o que se passa na cabeça dos outros pais, mas eu gostaria que eles se manifestassem também, porque isso não é um assunto que pode ficar parado aqui, entendeu? A educação dos nossos filhos é o nosso bem mais precioso. Uma mãe não quis gravar com a nossa equipe, mas nos mostrou esse documento. Ela disse que procurou o Conselho Tutelar há alguns dias porque o filho tem apresentado comportamento suspeito. Para ela, o menino tem sofrido pressão psicológica de professoras. Bom, em nota, o colégio informou que prima pela excelência na educação dos alunos e na capacitação dos funcionários e que repudia qualquer atitude praticada contra esses princípios. Afirmou também que está tomando providências para apurar as denúncias e que está aberto para as famílias que quiserem os esclarecimentos. É o mínimo, né? Bom, o Sindicato dos Professores de Escolas Particulares informou que as imagens foram feitas de forma ilegal, não interessa, mas foram feitas e registram a violência. E segundo o sindicato, essas imagens estão num contexto que não esclarece totalmente a verdade. Que verdade? Bom, informou também que as professoras acusadas têm muitos anos de trabalho e nunca houve um fato que desabonasse a conduta delas, provavelmente porque nunca foram filmadas. Por fim, o sindicato, que não tem que defender, tem que pedir a apuração, informa que há câmeras no colégio para supervisionar o trabalho das profissionais e que elas não podem ser condenadas sem que haja uma apuração do que aconteceu. Corretíssimo. Ou seja, nessa nota toda do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares, a única coisa correta que faz sentido é dizer que tem que pegar as imagens das câmeras internas de segurança do colégio e entregar para a polícia para investigar, para ver se são ou não culpadas. Pacientes que fazem tratamento contra o câncer na rede pública estão com medo. Medo de morrer, porque faltam medicamentos essenciais neste tratamento. No hospital de base, pelo menos 6 medicamentos estão em falta. As sessões de quimioterapia e radioterapia estão sendo canceladas. Depois de passar por uma cirurgia para a retirada de um tumor no seio, Raimunda passou por 2 sessões de quimioterapia. Mas ao procurar o hospital de base para mais uma aplicação, foi recebida pelo médico com uma notícia difícil de acreditar. Ele me falou o seguinte, que eu não ia fazer a quimioterapia porque o medicamento tinha acabado. Agora Raimunda teme que o pior possa acontecer. A gente pode ir a óbito, né? Porque ele é um tratamento, a quimioterapia, ele é um medicamento que você usa para matar as células cancerígenas. E ela não é a única a viver esse drama. Na porta do ambulatório do hospital de base, encontramos Nucélio. Ele luta contra um câncer no intestino, mas os medicamentos estão em falta. Disseram que não tinha remédio, que estava em falta, o governo ia ter uma licitação para comprar e estava enrolado. E qual a orientação deram a você? É que não falaram nada. Estava esperando a licitação sair. Apenas disseram que não tinha. Não tinha remédio. Nucélio, Raimunda e o marido de Ana, que também tem câncer no intestino, só conseguiram a última aplicação dos medicamentos porque contaram com a ajuda de uma associação que auxilia pacientes do hospital de base. Conseguimos devido à rede feminina, que são os voluntários. A gente conseguiu essa medicação através delas. Seu pai está fazendo tratamento desde quando e qual é a situação que vocês estão passando?
Eu estou passando porque eu estou correndo atrás da radioterapia para ele, coloquei na Defensoria Pública, porque a doutora disse que o problema dele é curativo, entendeu? E nós não estamos conseguindo a rádio aqui. Segundo o documento encaminhado pela Assessoria de Comunicação, os medicamentos que estariam em falta já estão em processo de compra. No caso, alguns já têm data de entrega de até 20 dias ou até o fim do mês de julho. Eu fico muito triste, muito decepcionada, porque é um caso muito sério. Quando chega na família da gente, dói muito, né? Então é uma doença que agrava a cada dia. Então o tratamento não pode ser interrompido. Segundo a Secretaria de Saúde, o equipamento de radioterapia está em manutenção. O grande e velho problema da saúde pública é a falta de planejamento. E não é um problema deste ou daquele governo, é de todos. Remédio acaba e tem que ter alguma cabeça que pense para manter sempre um número mínimo no estoque, até que se faça uma nova compra. Por quê? Só lembram de comprar quando os remédios acabam. Câncer não espera licitação. Câncer provoca dor. Câncer mata. Manter o tratamento dessas pessoas é questão de respeito, de humanidade. Ora, a Secretaria de Saúde garante que até o fim de julho os remédios vão estar aí. Uma secretaria de verdade tinha que garantir que os remédios não acabassem. A Câmara dos Deputados voltou a discutir hoje a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Um novo texto exclui os casos de roubo e tráfico de drogas. Ontem, os deputados federais rejeitaram a proposta que estabelecia a redução para todos os crimes graves. Se no Congresso Nacional os que são contra a redução da maioridade penal ganharam, nas ruas a situação é bem diferente. Eles podem matar, eles podem roubar, eles têm que pagar pelo erro deles. A impunidade está aí, né? Eles acham que a idade não é suficiente para ir para a cadeia, então eles fazem o que eles querem. Foi uma sessão que se estendeu pela madrugada. Rendeu muito tumulto. Uma decisão apertada, disputada ali, voto a voto. 303 parlamentares foram favoráveis à proposta de redução de 18 para 16 anos, mas eram necessários mais de 308 votos. Apesar do projeto não ter sido aprovado, ainda existe um outro sobre o mesmo tema sendo analisado aqui no Congresso Nacional. A proposta que foi rejeitada previa a redução da maioridade penal apenas para os crimes hediondos, como estupro, latrocínio e homicídio qualificado. Esse novo texto, ele tira alguns crimes ontem que foi debatido que seria inconveniente para a atual situação, como o tráfico de droga. No DF, segundo a Secretaria de Segurança Pública, mais de 3.600 menores infratores foram apreendidos em flagrante entre janeiro e maio deste ano. Houve um aumento de 52% no número de apreensões em comparação com o mesmo período do ano passado. Este especialista em políticas públicas é contra a redução da maioridade penal. Para ele, não adianta reduzir a maioridade, sendo que o atual sistema carcerário está em crise. O sistema carcerário brasileiro tem um déficit de vagas que torna absolutamente impossível que aquele sistema prisional aproveite, ressocialize ou até mesmo puna com o mínimo de seriedade as pessoas que ali se encontram. Daqui a pouco, o caminhão cegonha carregado de carros novos fica preso num viaduto. E ainda, o comércio aposta no frio e melhora as vendas, apesar de toda a crise. A gente confere logo depois do intervalo. Rapidinho, a gente está de volta. Até já. DF Record. Oferecimento. Estação Fiat. Fiat mais barato do Brasil é na estação. Ourocard. Quem tem, tem tudo. Grande sucesso dos anos 80. Você vai ver imagens exclusivas do grupo Dominó. E Nil fala por que deixou a banda no auge da fama. Nesta quarta, logo após Gugu. Meu amigo, era uma loucura. No Câmera Record.
Dose dupla Estação Fiat. Preço baixo e condição especial é bom. Em dose dupla é ainda melhor. 2 opções de Fiat 0 km, com vantagens que só a Estação Fiat pode fazer por você. Novo Palio Fire ou novo Uno Vivace com entrada facilitada de 4.990 em até 6 vezes, mais 48 parcelas de 598. É isso mesmo, parcelas de 598. Dose dupla Estação Fiat. Você escolhe, você sai ganhando. Pra construir, pra reformar, pra decorar. Só o maior home center da cidade oferece um super plano de pagamento. Toda loja em 10 vezes sem juros. Porcelanato 62 por 62, R$ 29,90. Ducha Bela 4 temperaturas, R$ 39,90. Aspirador Karcher de pó e líquidos, R$ 299. Torneira para lavatório metal, R$ 149,90. Cuba de apoio, R$ 159,90. Home Center Castelo Forte, aqui é mais barato. DF no ar, um compromisso com a notícia. O juizado especial fica no mezanino para mostrar como foi esse vazamento de gás. Jovem educador estão sem receber. Conseguiu imobilizá-lo e amarrá-lo junto a esta placa. E o trânsito direto do céu de Brasília. Eu assisto DF no ar para passar o dia bem informada. Para estar inteirado das notícias do dia, trânsito. Você tem um compromisso marcado com a notícia. Onde? Aqui no seu DF no ar. Olha só, a escola lá de Águas Claras, onde foram feitas aquelas imagens que mostram crianças de 3 a 5 anos sofrendo pressão psicológica, convocou uma entrevista coletiva para agora à noite. A primeira informação que a gente tem é que as duas funcionárias que aparecem no vídeo meio que maltratando as crianças já foram afastadas. Uma é estagiária. E olha só, um caminhão cegonha ficou preso no viaduto que liga o Núcleo Bandeirante a Candangolândia. O caminhão levava carros novos para uma concessionária, mas eles acabaram se prendendo no viaduto, que tem altura de 4,6 metros. Essa confusão toda aí foi no comecinho da manhã e o trânsito ficou completamente parado na Épia. Agentes do DER conseguiram soltar o caminhão. O trânsito foi liberado em seguida. Se a gente perceber, tem a plaquinha ali mostrando qual que é a altura máxima, limite para se passar embaixo do viaduto. O motorista de caminhão, quando põe uma carga, ele sabe qual foi o peso que ele colocou e qual é a altura. Ou seja, ficou preso aí, no mínimo deve ganhar uma multa e pagar pelos reparos no viaduto. Apesar da crise, Brasília tem uma das melhores taxas de crescimento do país. E um encontro premiou os empresários que contribuem para isso. O Distrito Federal tem uma das economias mais promissoras do país. Ele aparece como uma das 5 melhores taxas de crescimento e com a maior renda por pessoa em comparação a outros estados. Os dados são da Codeplan e os empresários também confirmam um bom andamento do mercado, do setor imobiliário ao industrial. E para celebrar esse sucesso, uma premiação criada em 1996 pelo Jornal de Brasília, em parceria com a Secretaria de Fazenda, continua em alta. É a 19ª edição do prêmio. São os maiores contribuintes do ICMS e do ISS do Distrito Federal. Brasília não nasceu como uma capital econômica, mas aos pouquinhos foi se tornando uma capital econômica de toda a região centro-oeste. Tem um papel importantíssimo na geração de empregos, no aquecimento da economia. O banco apoia todo o projeto que venha trazer mais recursos para Brasília, que venha a melhorar toda esse movimento da economia, esse crescimento. Em 2015, a premiação foi para 20 empresas que contribuem para a melhoria econômica do DF. O evento foi no setor de Clubes Sul e reuniu diversos empresários e políticos da cidade. O diretor da Rede Record também estava lá. Para ele, o evento confirma a boa atuação das empresas do mercado e a imprensa como uma ferramenta importante para levar informação aos brasilienses. Mesmo no momento de crise, no momento tão difícil que o país está passando, nós não podemos apenas ficar falando de crise, de momentos ruins. Nós precisamos passar a ver uma perspectiva, ter uma perspectiva de melhora e ver que tem pessoas que contribuem, que querem esse desenvolvimento, que querem ver Brasília crescendo.
O frio está animando o comércio. Várias lojas estão com os estoques de roupas de inverno quase zerados. Se o clima aqui em Brasília continuar na casa dos 12 graus, a expectativa é de que as vendas cresçam 5%. Promoções e mais promoções. Vale tudo para atrair cliente em época de crise financeira. Mas acredite, é o frio que está aquecendo o comércio no DF. Com a mudança de clima, quem estava segurando o dinheiro no bolso resolveu soltar. Não adianta, passar frio não dá, né? Então tem que comprar. Compensa porque tem muitas promoções agora, então acho que fica bom a gente pegar umas pecinhas. Ruth fez um bom negócio. Comprou o par de botas de couro de 300 por R$250. Foi uma compra muito eficiente. Uma compra que valeu realmente. Vou pagar tranquilamente. Vou usar bastante. Na loja de Cristiane, a promoção de inverno superou as expectativas. Na primeira semana de frio, os casacos e vestidos de manga comprida saíram rapidinho. Superou totalmente as nossas expectativas. A gente teve um crescimento de 11% a 13%, não, como a gente não fechou ainda, está fechando hoje. Acho que a promoção foi uma boa e principalmente o frio. De acordo com o levantamento do Sindicato Varejista, as vendas nas primeiras semanas do inverno no Distrito Federal ultrapassaram as vendas no mesmo período do ano passado. E é claro que cobertores e casacos saíram em primeiro lugar na lista dos mais vendidos. Vim para comprar. Comprar o quê? Uma blusa de moletom, né? Para frio, meus netos. A expectativa do Sindicato Varejista é que as vendas cresçam 5% neste inverno. E se a temperatura mínima continuar na casa dos 12 graus, os comerciantes acreditam que podem praticamente zerar o estoque de roupas de frio. Esse ano o frio realmente está muito intenso. E isso faz com que no final de ano não vá sobrar inverno. As lojas estão conseguindo colocar os estoques velhos para fora. E isso o comércio agradece. A previsão é que a temperatura mínima de 12 graus permaneça até a próxima semana. Mas, se depender da torcida dos comerciantes, o frio pode durar mais um pouco. Olha, eu estou torcendo para que venha um frio daquele. A gente tem que se agasalhar, né? Pois é, fez frio, tem que comprar roupa para proteger do frio. Agora, só não pode esquecer o seguinte, o comércio, que bom, comemorando o aumento das vendas. Agora, não vai comprando tudo no cartão também desenfreado, porque depois lá na frente não consegue pagar, né? E o governo liberou hoje o terceiro e último lote de dinheiro para o pagamento da dívida que tinha com 133 artistas. 17,4 milhões de reais vão ser pagos referentes a contratos do ano passado. Até agora já foram quitadas as dívidas com 166 artistas. As planilhas de pagamento podem ser acessadas pelo site do Fundo de Apoio à Cultura, no www.fac.df.gov.br. Ladrões invadiram uma casa no Lago Norte na hora em que os donos estavam no trabalho. Depois de pegar vários objetos, eles entraram com o carro na garagem para carregar. Bom, a polícia já registrou pelo menos 6 casos como este só lá no Lago Norte e conta com as câmeras de segurança das casas para encontrar os ladrões. Toda a ação dos suspeitos foi registrada pelo Circuito Interno de Segurança. Esta primeira imagem mostra um carro branco passando pela rua. Depois aparece voltando e dando ré. Para em frente a uma casa. Um homem sai pela porta do carona. Ele anda até o portão menor. Fica alguns instantes observando o movimento, até que consegue abrir e entrar na casa. Um outro homem sai do banco de trás do veículo e também entra na casa. O relógio da câmera marca 10 horas da manhã. A gente estava trabalhando, tinha acabado de chegar no trabalho, meu marido. A casa estava vazia. A casa estava vazia. Eles pulam uma grande porta de vidro. O homem de capuz também usa luvas, não quer deixar impressões digitais. Eles vão para os fundos da casa, buscando uma maneira de entrar. Voltam e um deles arromba a porta de vidro. É por ali que pretendem sair com os objetos furtados. Conseguem arrombar a janela de vidro e pulam para dentro da casa. Esta outra câmera registra o momento em que um deles vai até o portão da garagem, força um pouco e consegue abrir. O carro dá ré
e entra. Em menos de meia hora, eles vão embora levando vários objetos da casa, a maioria eletroeletrônicos. Tava tudo revirado, uma confusão. A vítima mora no Lago Norte há muitos anos. Afirma que esse tipo de crime está cada vez mais comum na região. Quando a gente conta a história, sempre tem um que já passou por isso. Dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal apontam que de janeiro a maio deste ano já foram registrados 6 casos de invasão e furtos a residências só aqui no Lago Norte. Segundo a polícia, os suspeitos são cuidadosos, usam luvas, carros com placas clonadas e aguardam os moradores saírem de casa para trabalhar. A polícia revela também que o que vai facilitar as investigações são as imagens registradas pelas câmeras de segurança dessas residências. Daqui a pouco tem os 10 mandamentos. Moisés e Zípora vão se casar. Daqui a pouco, você não pode perder. Quem diria? Passaram do ódio ao amor sem que ninguém se desse conta. Meus sinceros votos de felicidade ao casal. Isso não vai ficar assim. Desiste, Betânia. Moisés se apaixonou por Zípora. Não tem mais nada que se possa fazer. Betânia não aceita a realidade. Moisés é meu! Do que ela é capaz? Eles ainda não estão casados. E se depender de mim, nunca estarão. Os 10 mandamentos. Depois do intervalo, Justiça autoriza a Secretaria de Saúde a contratar médicos temporários. E fomos fazer um passeio no Jardim Botânico de Brasília, que foi eleito um dos melhores do país. A gente volta rapidinho, daqui a pouco. Até já. DF Record. Oferecimento. Estação Fiat. Fiat mais barato do Brasil é na estação. Ourocard. Quem tem, tem tudo. Prepare-se. Você vai sentir a emoção. Ponto a ponto. Giro por giro. Braçada a braçada. Centímetro por centímetro. Num grande evento exclusivo. A partir do dia 10 de julho. Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015. Só na Record. A Bia é a mulher mais especial da minha vida e vocês não imaginam a surpresa que eu tô fazendo pra ela. Com Ourocard, tudo pode acontecer. Acesse bb.com.br/cartão pra tudo e assista ao final dessa história real. Ourocard. Quem tem, tem tudo. Está faltando química entre a sua marca e o cliente? Esqueça as soluções saturadas. Comunicação com experiência em todas as plataformas. Canis. Química com consumidor. Brasília 3964-3003. Que imagem você tem do seu futuro profissional? Para alguns, o foco é a carreira com muitas oportunidades. Para outros, o foco é tornar-se referência no que fazem. E há os que querem construir um novo mundo à sua volta. Seja qual for o seu motivo, venha para o UniCeub, um dos melhores centros universitários do país. Aqui, o foco é você. Vestibular UniCeub. Últimos dias de inscrição. www.uniceub.br. Prova em 5 de julho. Quem entra na arena, entra pra vencer. E com ofertas imbatíveis, a saga Volkswagen garante o primeiro lugar de Volks Zero com o menor preço do DF. Up 4 portas completo. Só na saga pode sair por R$ 31.070. Com plano sempre novo Grupo Saga. Gol Trendline, 4 portas completo. A partir de R$ 33.990. E mais. Golf Highline com taxa zero. Saga Volkswagen. Seu Volks. Sua vitória. A Justiça decidiu pela renovação dos contratos temporários feitos pela Secretaria de Saúde, apesar de o Ministério Público ter demonstrado a ilegalidade dessa prorrogação de contratos temporários. De acordo com a promotora de Justiça de Defesa da Saúde, Marisa Izar, a Secretaria não comprovou que o fechamento de leitos no hospital de base se deu por falta de médicos. Para o Ministério Público, há várias opções para resolver o problema, como, por exemplo,
trazer de volta para as atividades de assistência aos pacientes nas UTIs os 6 médicos concursados que estão cedidos à Faculdade de Ciências da Saúde. O GDF já falou que não vai fazer isso. E também os outros 5 médicos que estão atuando em atividades administrativas na própria UTI do Hospital de Base. Outra medida, segundo o Ministério Público, seria realocar, ainda que temporariamente, os médicos lotados na UTI do Hospital de Samambaia, cujo número extrapola as necessidades por conta do fechamento no ano passado de 10 leitos de UTI na unidade. Estão abertas as inscrições para matrículas novas nos 11 centros interescolares de línguas. O cadastro deve ser feito pelo site da Secretaria de Educação até o dia 10. As vagas são exclusivas para alunos da rede pública a partir do 6º ano do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. Quem já está matriculado deve apenas renovar a inscrição na secretaria do centro onde estuda. Um projeto de lei de autoria do governo quer regularizar os food trucks, aqueles caminhões que vendem comida de restaurantes nas ruas, a preços bem mais acessíveis. Os principais pontos desse projeto são fixar os lugares em que os caminhões vão poder parar e estabelecer regras de fiscalização para a vigilância sanitária. Eles tomaram conta das ruas, percorrem a cidade e vendem pratos de alta gastronomia a preços acessíveis. A gente tem diversidade de comidas para experimentar. Na nossa mesa, eu estou comendo costela, minha amiga está comendo comida mexicana, outra colega comeu arroz carreteiro. Comida de qualidade e atendendo a gente assim também, vindo até nós, fica mais em conta. O fenômeno nasceu nos Estados Unidos há 7 anos, mas só chegou em Brasília no ano passado. De acordo com a Associação Brasiliense de Food Trucks, existem aproximadamente 100 deles na cidade. Apesar da febre, eles não são regulamentados. A regulamentação, para nós, ela é fundamental para que a gente atue sem que sejam criados conflitos. Pela ocupação de uma vaga em determinado local, pela ocupação de uma área pública que é tombada ou não pelo patrimônio histórico, por um comerciante que se incomoda com a nossa presença ali. Os comerciantes reclamam que o investimento é alto para trabalhar sem regulamentação. Food truck aí, acho que no mínimo, com uma estrutura muito enxuta e servindo um produto simples, o cara vai gastar 50 mil reais para montar um. E se o cara for fazer uma estrutura maior, com coisas mais tecnológicas, ele pode chegar a 300, 400 mil reais em um carro. Além de uma estrutura reduzida de cozinha industrial, os caminhões contam com o apoio de um outro carro. Segundo os empresários, os funcionários seguem regras rígidas de higiene. Apoiados, inclusive, por orientação da própria Associação Brasileira de Food Trucks, que sigam a RDC 216, criada pela Anvisa, para padronização do modus operandi de restaurantes e bares em âmbito nacional. Você vê um caminhão que é bem estruturado por fora, uma pintura nova, os atendentes são educados, então a gente já entende que todo o processo segue esse padrão. A impressão que eu tenho é que é um pouco mais limpinho, mais organizada do que os ambulantes. Querendo ou não, você está vendo que o pessoal está cozinhando, a forma como eles estão fazendo. Dá para você ter um certo controle, que é uma coisa que na realidade no próprio restaurante você não tem, né? Um projeto de lei está sendo elaborado para deixar tudo legalizado. Em 3 meses deve ser encaminhado à Câmara Legislativa. A vigilância sanitária foi um dos primeiros pontos a serem abordados. A gente tem a questão também do Detran, porque são veículos, então tem que estar bem regulamentados para andar nas vias do DF. E um dos pontos sensíveis são os pontos de parada, onde eles poderão estar trabalhando. Eu acho que é necessária uma regulamentação para que todo mundo possa trabalhar apropriadamente, né? Tudo dentro das normas sanitárias, da lei, da legislação da cidade, tudo, para que possa todo mundo ter o seu comércio de acordo. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes faz parte do grupo de trabalho do governo que elabora o projeto de lei. Em nota, informou que acredita no crescimento do negócio na cidade se houver organização. O sindicato também se manifestou a favor da regulamentação dos food trucks. O Jardim Botânico de Brasília está entre os mais completos do país. A classificação é feita pelo Ministério do Meio Ambiente com base em 16 critérios relacionados à infraestrutura, formação técnica,
e atividades educativas. Ele não tem na entrada a imponência das palmeiras imperiais. Tampouco serviu como jardim particular da realeza na época do Império. Mas com suas árvores retorcidas, típicas do Cerrado, o Jardim Botânico de Brasília não perde em nada para o mais famoso do país, que fica localizado lá no Rio de Janeiro. O Jardim Botânico aqui nosso, com a vegetação do Cerrado, que é a nossa característica, está muito bem representado. Eu acho que é bonito, sim, igualmente bonito. E o do Rio, que é magnífico, ele tem a vegetação típica daquela região de Mata Atlântica, que é completamente diferente. O Jardim Botânico entrou nesse espaço, também trazendo a grande importância da gente olhar com mais responsabilidade e delicadeza com esse bioma que é o Cerrado. A reserva, a 20 quilômetros do plano piloto, acaba de alcançar, ao lado do Jardim Botânico do Rio, a classificação A do Ministério do Meio Ambiente. Para isso, teve que ser aprovado em pelo menos 16 critérios. Agora a gente tem uma bibliotecária no nosso quadro e criamos, junto com o IBICT, em parceria, uma biblioteca digital. A outra coisa é que nós organizamos as nossas coleções com registro, identificação das plantas, registro em computador. E também o nosso herbário deu um up porque nós criamos um herbário digital. No plano original de Brasília, Lúcio Costa sugeriu que o Jardim Botânico da capital ficasse na região onde hoje é o Parque da Cidade. Mas uma comissão constatou que lá não era o ideal por não haver nascentes. Bem diferente da região escolhida anos depois. Aqui no Jardim Botânico há pelo menos 4 nascentes, com água tão limpinha que a gente pode até beber. Inaugurado em 1985, o Jardim Botânico de Brasília tem 5.000 hectares de cerrado, o equivalente a 5.000 campos de futebol, 500 deles abertos à visitação. Quando precisa relaxar, é pra cá que a Ângela vem. Eu gosto muito da energia do local, eu gosto da vegetação, das trilhas que tem aqui, que são ótimas para passear. Gosto muito de trazer amigos que não conhecem, pessoas que moram fora de Brasília, para mostrar um lado diferente de Brasília. Uma Brasília que tem preocupação com o meio ambiente. Os 4 jardins temáticos são um convite à contemplação, assim como as flores do orquidário. Mas foi por uma planta que encontrou durante uma caminhada que a Débora se encantou. Eu me deparei com uma flor que parecia um coral. Eu fiquei muito impressionada, que é um tipo de flor que eu nunca tinha visto, nem aqui em Brasília, nem em nenhum outro lugar. Então é um prazer, é muito gostoso você estar aqui com esse céu maravilhoso, essa vegetação típica daqui. A educação ambiental também está presente no Jardim Botânico. Toda semana, alunos de escolas públicas e particulares vêm conhecer o Cerrado de perto. A grande missão do Jardim Botânico é a preservação. Nós temos 5.000 hectares, onde tem uma quantidade muito grande de bichinhos, de plantas. E aqui nasce muita água que abastece a casa de vocês. A aula de hoje já está acabando, mas o que esses meninos e meninas aprenderam aqui vai ficar para sempre. Nós temos que cuidar da natureza, conviver mais com ela e respeitá-la. Eu já vim aqui várias vezes, adoro, sempre venho. Tipo, quem mora em Águas Claras, por exemplo, é cheio de prédio, a gente não vê nada disso. E é muito lindo e é muito legal. O nosso Jardim Botânico está aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. E o site para mais informações é esse aí, www.jardimbotanico.df.gov.br. Fique agora com a novela Os 10 Mandamentos. Uma boa noite e até amanhã. A gente se vê amanhã, logo depois do Cidade Alerta, às 7h45. Tenham todos uma boa noite, a gente se vê. Tchau.